Cara, a nossa jornada de adoção de MMM, por exemplo, ela foi easy. Porque a gente aprendeu, durante toda a nossa história, que o last click é o melhor modelo. Então, acreditar que existe algo melhor é doloroso, é um processo. Só que também, cara, é libertador e é uma descoberta incrível. E é uma descoberta a cada vez que você roda o modelo. Porque você tem o desejo de incluir novos sets de dados. Uma coisa puxa a outra e aí você vai aprendendo cada vez mais. Oi, eu sou o Daniel Gnesi, eu sou fundador da Uncover e esse aqui é o Marketing Measurement Talks. Esse é um podcast no qual a gente vai falar com as principais lideranças do mercado de marketing e mídia sobre o estado da arte da aplicação de tecnologia, dados e inteligência artificial ao marketing. A gente quer juntar aqui o teórico e o prático para levar para você insights de qual que é a realidade dentro das empresas, de como está se usando essas tecnologias para transformar o setor. No papo de hoje, eu vou falar com o Bernardo Marotta. O Bernardo ele é diretor de marketing da Cogna, o maior grupo educacional do Brasil, lidera mais de 140 pessoas, trabalha 15 anos no mercado e é um dos profissionais mais arrojados que eu conheço. Desde que eu conheci o Bernardo, ele sempre está provocando o status quo do setor e pensando para frente sobre como a gente vai usar tecnologia, inteligência artificial e como que isso vai transformar. No nosso papo de hoje, a gente falou não só sobre mensuração de mídia e o que eles estão fazendo dentro da Cogna, mas também sobre o futuro da inteligência artificial e de como isso está transformando o mercado de marketing, o consumidor e a nossa relação com o trabalho. Espero que todo mundo goste. Bom, a gente trabalha no setor de marketing e eu acho que é um setor que as pessoas adoram reforçar vieses, né? Quando você traz uma coisa muito contraintuitiva, e eu acho que você tem o perfil de sempre provocar o status quo do setor, né? Desde que eu te conheci, você é o tipo de cliente que tem cliente que quer ouvir o que ele já acredita. Você é o tipo que quer ouvir o que você não acredita, quer ser provocado. E eu queria entender, na sua opinião, qual que é a principal coisa hoje que pessoas do setor, todo mundo acredita, que é como se fosse uma verdade, e que você acha que está todo mundo errando agora no setor sobre isso? Acho que a principal delas, na minha opinião, é que não é possível mensurar o awareness ou a construção de uma marca. Que isso não pode ser metrificado, né? E isso gera muitas consequências dentro de um time, né? Você acaba se conformando pela ausência de entendimento e pela ausência de tecnologia, porque a gente chegou até aqui, de fato, sem ter a possibilidade de mensurar, né? Só que esse universo ele foi ficando cada vez mais complexo, né? Pensa, a mídia lá atrás ela era puramente offline e já era complexa de você medir. E aí quando você aumentou o marketing mix, introduzindo o digital e tendo o digital junto com o offline e uma jornada completamente não linear do usuário, isso foi virando verdade, né? Então eu digo que a evolução parte de você questionar a verdade, né? De você aprender que o novo é possível ser melhor do que você já aprendeu antes. Então você tem que de fato aceitar essa crítica ou essa coisa que é contra-intuitiva. Tem uma passagem nossa lá, falando um pouco de personalização, inclusive, que eu tenho uma máxima que eu criei para mim mesmo em personalização. Durante toda a minha jornada de testing, learning, fazendo personalização da experiência do usuário, eu aprendi que tudo que eu gosto é o que vai dar errado. Né? Então, se eu experimento uma interface do usuário, eu falo, nossa, tá incrível, linda, clean, funcional. Se eu vou pro teste AB, eu já sei que ela vai perder. Né? E isso é parte dessa cultura de não ter medo de errar, de gostar do erro, de errar rápido. Então, é um pouco disso que eu desafio bastante o time que está comigo e a gente construir um pouco dessa cultura também. É super interessante, né? No fim do dia, o papel do dado é contrariar o nosso senso comum. A gente está falando com um consumidor que não pensa necessariamente igual a gente, não tem o mesmo gosto e acho que é muito difícil para quem está trabalhando com comunicação, com isso tudo, ir contra o que você gosta mais, né? Porque, na verdade, você está a serviço do consumidor e de uma jornada toda e você não está ali necessariamente para te agradar. E o papel do dado é conseguir retirar esse viés no fim do dia, um pouco. Tem uma outra frase que é super interessante, que é o desafio diário é colocar o propósito na frente do ego. Porque nós somos seres egóicos. Então, você quer ter razão,
né? E o processo de evolução depende disso, de você não querer a razão, de você querer o aprendizado. E o aprendizado, ele tem que ser contínuo. Porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Né? Então, qual é a verdade que você vai se abraçar? A única, que tudo é mutante. É a única que você pode abraçar. A própria ideia de buscar uma verdade, né? Você tem que buscar a melhor evidência do momento, né? Você estava até falando agora há pouco do tipo, vou tomar uma decisão, nenhum dado vai ser cabal, vai ser o ground truth, né? Sim. Mas você tem que sempre se basear na melhor evidência. Exatamente. E a melhor evidência muda o tempo todo. Né? Voltando um pouco na sua resposta sobre mensuração de awareness e tudo, né? A divisão clássica, né, do funil de marketing, awareness, consideração, conversão. Um vai gerar reconhecimento de marca, vai ser pouco segmentado. O outro muito segmentado, é para jogar a bola para o gol. Como que você lida com essa ideia de funil hoje? Você acha uma boa abstração para trabalhar ou você já não acha ela boa? Cara, eu acho que é um framework que ajuda no movimento, mas eu não acredito no funil. Eu acho que resumir o consumidor a um funil é uma visão muito limitada da complexidade que é você ter um mercado amplo que algumas empresas atuam. Né? Então, você tem, de novo, uma jornada completamente não linear e consumidores muito diferentes dentro de um mesmo produto. Né? Então, você sempre considerar que uma jornada vai acontecer dessa forma, consideração, awareness, consideração e conversão, eu acho muito raso. Porque, assim, na nossa própria vida como consumidor, eu tenho jornadas instantâneas de awareness, consideração e conversão. Todas no mesmo momento. E eu nem sei, obviamente, tem que ser o awareness primeiro, porque sem ter conhecido eu nunca consideraria, mas foi tudo no mesmo momento. Né? Então, isso já cria uma complexidade gigantesca. E eu acredito também que os consumidores eles estão cada vez mais antenados e informados. Né? Então, o funil, sim, ele funciona? Vai funcionar. Mas não necessariamente as estratégias postas para cada uma dessas etapas, com ausências de KPIs e métricas, são as melhores. Eu critico mais a estratégia de measurement dessas etapas do que ela em si. Que o próprio conceito do funil. Né? Eu concordo muito, porque eu acho que assim, é isso. Falar que o funil é linear, assim, é óbvio que não é assim, mas eu acho, pessoalmente, uma boa abstração. Porque realmente tem mídias que vão ter amplo alcance, baixa segmentação, então o objetivo dela ser reconhecimento é isso, é uma simplificação que ajuda a gente a operar, mas o problema é a mensuração. E a sua primeira resposta foi: o grande erro é achar que não dá para mensurar awareness. Como que você acha que a gente pode mensurar o resultado de awareness? Então, acho que no passado realmente era super complexo, né? Porque você não tinha os sets de dados tão acessíveis e nem tecnologia capaz de processar tanta informação como a gente consegue hoje com grandes modelos de dados. Então, se você consegue mapear quais são os KPIs que na sua organização correspondem a, de fato, um lift da sua marca, e para mim, e aí é uma opinião minha mesmo, acho que também é uma discussão interessante, que a consequência de uma marca mais forte necessariamente é uma proxy para ganho de receita, ganho de market share, ou seja, no final do dia, ter mais clientes. Se você tem uma marca cada vez mais forte, né, numa pesquisa, que também pode ser questionável, né, porque tem vieses. Claro. Né? Vamos supor que a métrica de marca forte é boa, né? Que já é uma exposição forte, porque nem sempre é. Exato. Mas se ela não entrega valor, você não está fazendo um bom trabalho de branding. Essa é a minha opinião. Então, para toda a ação, né, você tem que conseguir entender qual o KPI que fez aquele movimento. E hoje a gente tem tipos de mensuração que nos ajudam a fazer isso. Qual que é a grande questão para mim do awareness que torna um pouco mais complexo? O lapso temporal para você encontrar valor na performance, ele é muito menor do que o lapso temporal para encontrar valor no awareness. Mas não significa que ele é impossível. Né? A gente tem alguns casos dentro de casa. A gente começou utilizando mensuração avançada, que a gente usa a MMM, para performance, e a gente foi subindo no funil para poder também encontrar, através de econometria, encontrar valor nas ações de branding. E para mim, acho que é isso que resume. Eu sempre... Cara, você falou para mim, o maior desafio do marketing é lidar com o tempo. Porque as coisas...
coisas que geram muito resultado, às vezes, elas levam tempo para gerar esse resultado. Como uma coisa é menos imediata, ela é mais difícil de medir, e aí é você falar, não dá para medir. Mas se você souber tratar o tempo nos dados, eu acho que é a chave para você conseguir melhorar a sua mensuração, né? Como que você trata o tempo? Aí com estatística, com econometria, vendo como uma coisa interage com a outra, né? Mas tratar o tempo, para mim, é o desafio. Porque é muito cômodo a gente pegar a mensuração imediata, da resposta imediata do consumidor e falar, só dá para mensurar se a resposta é imediata. Não. Se a resposta não é imediata, também é uma resposta também. Ela só não é imediata. Né? E aí você precisa mensurar. Você não vai querer que o cara... Reconhecimento de marca tem que estar um propósito maior de geração de valor, geração de negócio, a coisa toda. Né? Exatamente. Super legal. Bom, você é um dos maiores entusiastas de inteligência artificial que eu conheço, especialmente levando essa agenda para o mercado de marketing, discutindo muito. Como que você está fazendo isso dentro da Cogna hoje? Legal. Cara, eu sou de fato um tech entusiasta, né? Um AI entusiasta, e eu tô nessa jornada de aprendizado insana. Né? Todo dia estudando, lendo, ouvindo muito podcast sobre o assunto. E também trazendo muito para a Cogna esse conhecimento, trazendo para o meu time esse conhecimento. A gente investe muito em educação corporativa dentro do time. Eu opero todo o marketing in-house na Cogna, então essa alavanca de crescimento, que é a alavanca do conhecimento, ela é fundamental para a gente. Porque quando você tem um parceiro, normalmente ele também faz esse papel de trazer de todos os veículos e parceiros esse conhecimento para dentro de casa. Então, quando a gente não tem, a gente precisa criar essa alavanca de conhecimento interna. E eu tenho feito bastante esse papel, com outras pessoas do meu time também fazendo esse papel. Mas o que a gente está olhando bastante nesse momento é como que eu consigo automatizar os processos manuais e liberar um pouco da nossa capacidade computacional mental para, de fato, entender coisas mais profundas. Né? Eu fico brincando com o meu time que qual tempo a gente tem para fazer uma observação de navegação do nosso usuário, para fazer uma pesquisa empírica de ouvir ele ou entender como ele navega no nosso site, como que ele interage com o nosso produto. Qual o tempo que a gente tem hoje no dia a dia para fazer isso dentro do time de marketing? Normalmente, a grande maioria das empresas e dos times gastam a maior parte do tempo organizando dados. Então, a gente focou muito nessa parte fundacional de ser data-driven e de colocar o dado, não só do ponto de vista de data vis, mas de colocar o dado acionável para todos os times. A gente está caminhando agora para que essa interface entre time e dado seja em linguagem natural. Né? Então, eu não preciso criar um relatório, eu posso perguntar para a minha base de conhecimento, ou seja, como foi o meu resultado dos últimos 2 anos nessa campanha. Então, a gente está trabalhando nisso, mas a parte fundacional toda de data vis a gente já fez. A gente está tentando agora ter uma linguagem natural para facilitar essa informação chegar em todos os times e agilizar o processo de tomar decisão. Uma outra coisa que a gente tem investido, a gente vai lançar agora, na próxima semana, a gente vai fazer um hackathon interno, que é um hackathon de automação de processos do marketing. Então, a gente fez abertura de inscrição, as pessoas inscreveram os seus desafios, a gente montou os times com tech lead, com desenvolvedores e pessoas da área de negócio. E agora a gente passa dentro desse hackathon, a gente vai ficar 2 dias internado dentro de uma sala, desenvolvendo essa automação de end-to-end de um processo. Né? Então, eu vou colocar um exemplo aqui de um processo. Há 3 anos atrás, a gente tem uma área de SEO, de produção de conteúdo, principalmente para search, mas depois a gente foi evoluindo para vídeo, para áudio, para podcast, para várias coisas. E a gente fazia tudo isso de maneira manual, né? Sem aplicação de inteligência artificial. Então, eram humanos produzindo esses textos. Copywriter, roteirista e tudo mais. De 2 anos para cá, a gente passou a separar cada etapa desse processo de produção de conteúdo e a gente passou a testar as ferramentas disponíveis no mercado. A gente encontrou, na nossa visão, as melhores de cada das etapas. Isso. E agora, recentemente, a gente conseguiu integrar os processos, as etapas dos processos e fazer um end-to-end. Ainda um pouco hard code, ainda não tem uma interface para o usuário simples, a gente vai trabalhar nisso.
mas eu já consigo fazer um end-to-end 100% automatizado de produção de conteúdo. E, obviamente, isso é altamente deflacionário, né? Então, eu gastava, cara, X, eu tô gastando 20X. E é o que você falou, né? Menos. O trabalho de quem trabalha com dados e tecnologia para o marketing, historicamente, é arrumar dado, né? Eu entro numa agência, entro no setor de BI, que atende marketing. Cara, você vê o time inteiro organizando dado, montando dashboard, conectando BigQuery, né? E o tempo disponível de interpretação, de fazer as questões certas para esse dado, de aplicar um modelo em cima desse dado para achar alguma relação causal ali e tal, ele é 10% do tempo gasto. 90% é organizar. E eu acho que o que você está falando aqui eu consigo reduzir drasticamente meus custos e consigo deixar o tempo de todo mundo muito melhor se eu conseguir dar gerar muita automação para essa parte que gastava, que era muito manual. Perfeito. E tal. Eu vou falar uma frase aqui que eu já ouvi várias vezes de alguns marqueteiros falando, mas eu não vou conseguir dar a referência de quem é o dono da primeira, mas o marketing para mim também é uma mistura de arte e ciência. Né? Eu sou um cara apaixonado pela ciência, apaixonado por tecnologia, um AI entusiasta, um tech entusiasta, mas também gosto muito da arte. A grande questão é essa, que os nossos marqueteiros, eles estão o tempo todo tentando arrumar a questão da ciência para eles poderem compreender, pesquisar e tudo mais, organizar os dados para entender, e tem pouco tempo de criar. Né? Então, acho que o grande desafio, eu acredito muito que o futuro do marketing como trabalho, a gente não vai operar a campanha mais. Né? A gente não vai controlar o resultado. Né? Porque a máquina faz isso muito melhor. Se todos os sources estão organizados e existe uma equação, né? Existe um teste AB, né? Pegando um conceito da genética, que quando você diverge, você avalia como cada gene foi para cada resposta, e você, a partir do que foi bem, você replica. Para mim, o marketing vai ser isso. E ele está bem próximo, porque as plataformas, elas vão entregar esse valor com os modelos de linguagem natural para os clientes. Então, primeiro, eu acho que a gente vai começar programando com linguagem natural, ou seja, eu não vou entrar na plataforma lá, no manager, e ficar setando a campanha, eu vou dar um prompt. E aí, depois disso, eu acho que libera um pouco da nossa capacidade mental para, de fato, entender o nosso consumidor e pensar na personalização da jornada dele, e, de fato, melhorar a vida dele de uma maneira exponencial no nosso produto. Né? Que hoje, quantos % do tempo do nosso time está dedicado nisso? É muito baixo. É muito baixo. Até quando a gente fundou a Uncover, eu falava muito... Tem um conceito econômico que é de falha de mercado. E eu acho que o setor de marketing ele viveu uma espécie de falha de mercado. Em que sentido? É uma galera de humanas, essa é a verdade. É uma galera de humanas que é muito boa de pensar criativamente, entender contexto social, traduzir contexto em uma coisa de negócio, que do dia para a noite, por causa da transformação do setor, foi obrigada a trabalhar como se estivesse no mercado financeiro. Só com planilha, só com bidding. E eu falei, e isso produziu um grau de entropia. Porque é uma galera de humanas fazendo o dia inteiro essa coisa. Não estou falando que é mal feito, eu estou falando que não existia uma infraestrutura que organizasse, e aí você pegou essa galera que devia estar pensando estratégia, contexto social, linkando informação de contexto para criar, e você colocou todo mundo para planilhar, para fazer bid, para fazer setup, né? E eu acho que a gente falava muito no começo, nosso objetivo é a liberação, é a emancipação do cara para ele fazer o que ele se formou para fazer, e eu acho que é a maior vocação que mesmo um profissional de dados em comunicação, minha opinião, você saber interpretar o dado e extrair dali um insight é um valor muito grande. Você não devia ficar gastando. Eu acho que eu me identifico muito com o que você está falando no sentido de, a gente precisa emancipar esse profissional que hoje gasta um tempo enorme fazendo planilha, fazendo um monte de coisa, para ele poder fazer talvez a principal vocação dele, que é criar e juntar criatividade com o consumidor, com o negócio, a partir dos dados, muitas vezes, né? Perfeito. Cara, acho que é muito legal isso que você está falando, porque, cara, é uma discussão profunda e interessante, porque hoje eu vejo até que tem um pouco de uma polarização dos profissionais de marketing. Tem uma boa parte que odeia a tecnologia e que fala que branding é amor, né? Que você precisa confiar, né? E
E a coisa que ele mais odeia, que é a tecnologia, é o que vai fazer com que ele possa, de fato, se dedicar ao que ele mais ama, que foi exatamente o que você falou agora. Eu concordo 100% com isso. Então, até mesmo olhando para a inteligência artificial, eu estava vendo uma entrevista com o Sam Altman, ele falou que, na cabeça dele, mais 2 anos de crescimento computacional, os modelos vão conseguir entender todo o dado disponível online. E a partir daí vai ser necessário entender o dado disponível offline, né? Através de sensores. A MWeb falou um pouco sobre isso também no SXSW, e é meio que lógico, né? Porque senão não vai ter a competição entre os modelos, né? E a evolução tecnológica. Então, entender sobre o mundo físico vai depender muito do quanto a gente está se dedicando para ser, de fato, um generalista criativo. Total. Porque hoje, a maior parte do nosso tempo como ser humano, se você pensar no mundo, são poucas pessoas que são pesquisadores. Né? Por quê? Porque a gente tem muita gente fazendo processo manual. Então, a evolução tecnológica vai fazer com que a gente tenha uma evolução humana muito mais rápida. E uma evolução humana que a gente sempre sonhou. Super. Né? Quem gosta de ficar apertando botão no dia a dia? Quem se sente bem fazendo esse tipo de trabalho? É claro que eu acho que tem toda uma discussão, que é até o que a gente estava falando antes de começar a conversa, que é se o mercado de trabalho vai se adaptar para essa nova realidade. Né? Porque, claro, o mercado as is, se do dia para a noite o trabalho repetitivo acabar, né, o que precisa é ter uma transição, uma mudança na concepção de trabalho no fim do dia, para esse novo modelo de se trabalhar, que é muito mais criativo do que processual, se traduzir em melhoria da vida das pessoas e não só desemprego, né? Total. Aí, cara, se puder puxar esse fio aí, que eu acho que é super interessante, né? Também trazendo um pouco da palestra que eu assisti lá no SXSW, o Ian B. Craft, ele fala muito sobre esse generalista criativo. E ele fala algumas coisas do tipo, a tecnologia do futuro, ela está colidindo com o modelo mental do passado. Então, o nosso sistema de trabalho atual, ele não permite que a gente coloque a tecnologia do futuro para funcionar, porque senão vai ter esse crash que você comentou. Porque hoje você é exigido a colocar o seu melhor skill para aquela posição que está dentro de um departamento. Só que você deixa em casa todos os outros skills que você tem, porque, cara, todo ser humano tem vários skills, mas o trabalho não te demanda todos eles. Então você é o especialista em campanhas de search. Tá, mas ao mesmo tempo você é fotógrafo, você é filmmaker, você é um jogador de basquete exímio. Todas essas capacidades podem ajudar em outras searas dentro da empresa. Então ele provoca muito sobre esse novo modelo de trabalho que transcende um pouco o departamento e transcende um pouco você ser ultra específico. Né? Eu mesmo cresci com a visão, meu pai me falando, você tem que ser especialista em alguma coisa, né? E aí você é formado e você... Quem tem uma formação generalista, acho que da minha geração especialmente, você se sente meio, puta, não sei fazer nada, né? Porque eu sou um generalista. Você tem que ter a sensação de que você sabe fazer uma coisa muito específica para você falar, eu sei ter um trabalho, eu tenho um ofício, né? E essa é a educação, todo mundo é educado dessa forma e talvez vai ter que mudar um pouco o tipo de mentalidade do que é educação, do que é formação das pessoas e até do próprio mercado de trabalho. Tem uma explicação, cara, lógica, que ele fala um pouco sobre isso, que a gente está vivendo um momento de codificação do conhecimento. Né? Os modelos de linguagem, de áudio, de vídeo, de imagem, de código, eles vão evoluir para modelos de skills, de capacidades. Né? Então, a gente falou um pouco ali fora também sobre construir um segundo cérebro com o seu conhecimento, e isso hoje já é possível com as tecnologias que a gente tem. Então, eles vão... todo esse conhecimento está sendo abstraído. No passado, eu gosto de dizer que se você entrasse numa faculdade de design, você ia estudar 4 anos de design, e você ia ter um diferencial contra outros profissionais que não estudaram design. Você ia conseguir fazer um trabalho muito melhor que ele. Essa diferença entre qualidade e velocidade da entrega, ela foi completamente reduzida com a inteligência artificial de imagem, por exemplo, ou de interface, né, também, que é uma de código junto com uma de imagem. Mas, você usa o Midjourney hoje, você consegue fazer uma imagem cinematográfica em segundos, que alguém estudou e faria manualmente em horas, né?
Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento que é muito mais 360 sobre o conceito do design, a história do design, todas as camadas empilhadas na sua mente para você entender o design de uma maneira 360, vão permitir com que você seja um piloto de uma ferramenta muito melhor do que alguém que não construiu. A versão otimista para mim disso é pensar que o design não acabou quando o Photoshop foi criado. Exatamente. Na verdade, ele transformou o design numa coisa que aumentou a sua capacidade, né? Virou uma ferramenta muito poderosa, que você consegue criar muito mais rápido e tal. A versão otimista é que a IA é o next stage disso. Né? Não é o Photoshop, é uma coisa que reduz muito o tempo comparando com o Photoshop, mas que não vai tirar o trabalho do designer necessariamente, que é isso. O trabalho dele é muito mais entender contexto, entender referência e conseguir criar. Né? Conectando até, acho que a parte de IA com o nosso papo sobre mensuração. Acho que você falou uma coisa, é o que todo mundo que me pergunta sobre aplicação de IA no setor do marketing, eu respondo, contrata engenheiro de dado. Por quê? Porque a fundação, o que você falou, arrumar a casa, limpar a casa, é o que ninguém quer fazer, é a parte menos glamourosa da história. Você vai lá, você contrata um especialista em IA, só que você não tem a fundação necessariamente arrumada para isso. Né? Então, acho que eu sempre falo, tu quer investir em IA? Não investe em IA. Investe em engenharia de dados para que a sua IA faça alguma coisa útil. Mas uma vez que a casa está arrumada, o que eu queria perguntar é como que mensuração de mídia e mensuração de resultado você acha que vai ser impactado por modelo de IA? Cara, assim, quando você tem essa casa arrumada, uma grande coisa que te libera é procurar novos sets de dados. Né? Então, você organiza os seus dados internos, você tem alguns partners que você consegue ter outros dados, você está plugado junto com uma plataforma da Uncover que vai te habilitar novos sets de dados. A inteligência artificial vem para te ajudar a fazer outros modelos que não só Marketing Mix Modeling, mas também modelos preditivos de propensão, modelos de propensão tanto para você crescer a sua conversão. Ela te ajuda a entender um pouco mais o que tem dentro dos seus dados que você não percebe. Né? Tem um case super interessante de uma empresa indiana que chama Tata, que ela queria escalar o volume de empréstimos para conseguir vender mais o seu produto. E ela não sabia como fazer. Então, ela pensou em reunir todos os dados possíveis que ela tinha desses usuários para poder ver se ela encontrava alguma resposta que ela poderia usar como proxy para conseguir escalar a quantidade de empréstimos que ela podia fazer e, assim, consequentemente, vender mais. E é incrível, porque é muito contraintuitivo o que ela encontrou. Então, dentro dos dados, ela encontrou que os usuários que têm maior nível de bateria durante o dia de trabalho, eles são melhores pagadores. Como que você, ser humano, olhando para todos os dados que você tem numa tabela, você ia querer olhar o nível de bateria num assunto como empréstimo? Eu acho meio impossível, né? A não ser que, cara, você tem um time de gênios né? Mas quando você põe tudo isso dentro de um modelo, ele não tem um viés. Ele olha para o dado, todos os dados em tabelas, ele vai olhar todos eles iguais num primeiro momento, até ele entender algo causal que vai explicar por que uma variável dependente andou. Cara, você assim pegou algumas das discussões que eu mais gosto aqui. Eu acho que na academia, né, discute-se muito como que a IA vai transformar a ciência. Né? E uma das teorias é de que, na verdade, a IA ia acabar com as teorias. Porque a ciência, ela funcionava como? Você constrói um modelo teórico, e aí você vai de uma relação causal, acho que a chuva impacta a safra, né? E aí você vai e testa essa teoria nos dados, né? E o modelo de ciência pós-teórico não. Primeiro você começa com os dados, aí a IA, ela vai encontrar relações que muitas vezes não estão na teoria e desenvolver as teorias, e aí você precisa avaliar a robustez causal dessa teoria, né? Então isso que você falou para mim é muito interessante de essa relação entre IA e causalidade, né? O modelo... Hoje você não precisa mais ter a relação causal pré-setada na sua cabeça. Exato. Você pode deixar um modelo encontrar essas relações e ele vai encontrar a relação entre volume de bateria de celular e qualidade de pagamento, por exemplo. Exatamente. Então, a eliminação de alguns vieses, obviamente ainda existem vieses nos dados, né, que a gente precisa tratar de uma maneira, mas acho que esse é um second level da história. Né? Acho que o primeiro já é muito evolutivo, a gente usar grandes modelos para conseguir encontrar respostas que a gente não seria capaz de ter pensado nelas.
Total. Né? Isso é muito interessante. E até, cara, tem uma coisa que eu falo toda vez, que para mim é o maior problema do marketing, da parte de dados, pelo menos, que é fragmentação. Para mim tem tudo a ver com o que você falou. Por quê? Cara, tá todo mundo trabalhando e gerando dado em silo, né? E é óbvio que uma coisa influencia a outra. É óbvio que você faz uma campanha na TV, isso vai influenciar a busca no Google, isso vai influenciar a venda. Se esses dados não estão todos num lugar só, para algum modelo achar essas relações, você nunca vai ter um mapa. Eu não conheço ninguém que tenha esse mapa. O mapa de como uma coisa se relaciona com a outra, sabe? Sim. E se você junta tudo e começa a aplicar a IA, você começa a encontrar um mapa de relações de coisas que obviamente são relacionadas, mas que você só não vê a relação, né? E aí você começa a aprender muito mais rápido sobre como funciona o seu negócio, o seu mercado, o seu cliente. Né? Porque imagina, se você consegue reunir todos esses sets de dados dentro de um modelo e começa a descobrir coisas como o tempo de bateria, cara, isso habilita milhões de ações e de hipóteses que você pode testar a partir daquela descoberta. Isso sim, na minha visão, é vantagem competitiva, velocidade de aprendizado. E para mim a AI resolve isso, porque a capacidade computacional ela consegue, cara, transformar milhões de dados nesses insights e aí parte muito da nossa decisão como profissional aplicar esse conhecimento e ter coragem de aceitar que você está errado, que é o nosso começo da nossa conversa. Claro. Né? Porque, de fato, mexe muito com você como profissional, mexe muito com o que a gente acredita. Então, cara, a nossa jornada de adoção de MMM, por exemplo, ela foi easy. Porque a gente aprendeu, durante toda a nossa história, que o last click é o melhor modelo. Então, acreditar que existe algo melhor é doloroso. É um processo. Claro. Só que também, cara, é libertador e é uma descoberta incrível. E é uma descoberta a cada vez que você roda o modelo. Porque você tem o desejo de incluir novos sets de dados. Uma coisa puxa a outra. E aí você vai aprendendo cada vez mais. Então, ao ponto de você poder chegar numa reunião e falar uma coisa que todo mundo vai achar absurdo. Né? Por exemplo, sei lá, vou falar um pouco mais óbvia, mas tem várias outras complexas. Se a taxa Selic for cortada na próxima reunião do Copom, nós vamos perder ou ganhar 45 milhões de reais em receita. Bom, como é que ele fez essa predição? Não fui eu que fiz. Foi o modelo que aprendeu que existe uma proxy entre a redução da taxa ou o crescimento da taxa com o meu volume de receita. Então, esse é um exemplo um pouco mais lógico, mais simples, mas devem ter outros. Não, mas aprendendo outros incríveis. É aquela coisa, se você nunca achou que a Selic impactava seu negócio, por mais óbvio que isso seja, e alguém fala, impacta e é tanto, é assustador. Mas ninguém discute sobre isso no dia a dia, concorda? Isso não está nos forecasts. Isso, exatamente, né? Essa é a grande questão. Então, muitas vezes, eu brinco com o meu time lá, que às vezes a gente dá um salto de produtividade e a galera fala, nossa, aquilo que a gente fez ontem foi incrível, a gente, cara, explodiu. E aí tem uma frase que eu ouvi de um executivo amigo, que é, a natureza não dá saltos. Né? Então, é muito difícil algo que você fez ontem fazer com que você salte amanhã, num ambiente empresarial que demanda orquestrar um gigante. Né? Então, muito provavelmente não foi aquilo. Foi algo que você vem fazendo há muito tempo de melhorias incrementais que te permitiu, ou foi algum evento externo que movimentou aquilo. A beleza... Mas que mesmo para aproveitar o evento externo, você tem que estar posicionado para aproveitar ele. Perfeito, concordo muito. Então, cara, a beleza desse poder computacional, né, e de construir novos modelos de mensuração é aprender no final do dia. Né? Legal. B, tá muito bom o papo. Queria fazer uma pergunta final para a gente concluir. Acho que aproveitando muito, né, que você é um tech entusiasta, um AI entusiasta, se hoje você fosse criar uma startup, tentar construir um software novo, alguma inovação, qual que seria ela? Cara, eu tenho pensado muito sobre essa ideia de empresas de inteligência artificial, porque eu acho que a gente está num momento de inflexão muito importante. E aí, estudando bastante sobre o assunto, apesar da gente ter essa evolução exponencial, as empresas elas têm um tempo de adoção que é um pouco mais distante. Né? Então, o que eu tenho pensado muito é como que um produto poderia ajudar as empresas a codificar conhecimentos e processos, principalmente processos, porque processos podem libertar
esses times a gerar mais conhecimento criativo, de fato. Então, por exemplo, um baita produto poderia ser você pegar um processo do marketing end-to-end e aplicar a tecnologia para automatizar toda essa parte que é uma equação, né? Que é algo manual que rouba o tempo da gente se dedicar numa construção de um produto melhor, na construção de uma experiência melhor. Então, isso está um pouco ligado também com um pouco de um assunto novo que eu venho estudando, que é de construir um segundo cérebro, um cérebro digital, né? Então, hoje as empresas, elas são a soma do conhecimento de todos os CPFs que trabalham lá, correto? Só que a menor parte desse conhecimento foi codificada, porque ela está dentro da minha cabeça e da sua. Então, quando eu vou embora da empresa, eu vou com esse conhecimento. Aí tem uma questão, que é uma questão de privacidade aqui, o quanto que eu transfiro o meu conhecimento mental codificado para uma organização, o quanto que isso é minha propriedade, que ela só pode usar enquanto eu trabalho lá, ou depois que eu sair eu levo e ela vai ter que contratar, enfim. Isso é uma coisa que, cara, que eu tenho me apaixonado por estudar, porque eu acredito que é muito possível e não é difícil para algumas coisas, porque se você pensar que hoje todo tipo de interação que você tem, ele, mais ou menos, eu vou chutar aqui um valor, 60% como um exemplo, 60% do seu tempo, você hoje já tem interações digitais, onde você consegue pegar essa informação e codificar ela como um conhecimento da sua capacidade. Né? Então, se eu pego todos os sources, então imagina que toda a minha PST do e-mail, que eu troquei e-mails durante toda a minha vida, né? Eu vou lá, pego aquele arquivo, coloco no modelo e falo, cara, entende aqui como eu respondo sobre questões. Super. Então, é quase que uma representação de mim mesmo no mundo digital. Né? Então, é isso. Tudo pode ter um caminho positivo e um negativo, né? O positivo é você conseguir, cara, terceirizar aquelas coisas mundanas, por exemplo, responder mensagem processual, um monte de coisa para um segundo cérebro, né? Pô, B, acho ótima resposta. Inclusive, tem a Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo. Conheço. Eles estavam falando recentemente como ERPs para grandes companhias, para organizar processos, era pouquíssimo sexy. E agora, hoje, é onde eles mais querem investir, porque eles entendem que a IA tem um poder bem transformador. E hoje os softwares são legados, que estão nessas companhias, na maioria das companhias. Então, pô, sua resposta tá bem ali com a Y Combinator. Legal demais, cara. Mas show de bola. Muito, muito obrigado. Achei o papo, pô, nota 10. E aí, você tem algumas últimas palavras aí? Não, cara, foi um prazer. Eu queria dizer que foi não só um prazer, mas acho que foi uma honra. Eu vou guardar esse episódio, porque acho que eu faço parte de uma história que lá na frente vai ter muito valor, né? Porque o que vocês estão construindo é, de fato, algo muito disruptivo para a indústria do ponto de vista de geração de conhecimento, né? De libertação de trabalho manual e de descoberta, né? Acho que está explicado no nome que vocês têm, né? E eu acho que esse é um propósito belíssimo. Você faz parte. Valeu, Renato. Obrigado. Valeu.